bem claro. Escute esse texto aqui. E eu vou te pedir que você me acompanhe agora no estudo que nós vamos fazer. Eu vou projetar todos os textos aqui, para que você possa acompanhar a leitura. Mas eu vou pedir que você anote os textos bíblicos. Anote os textos enquanto você lê. Nós vamos projetar para que ele possa ter tempo, para você compreender. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz o seguinte: portanto, se vocês comem, diz a minha Bíblia, ou bebem, ou fazem qualquer outra coisa, façam tudo, para quê, pessoal? Para a glória de Deus. Tudo para a glória de Deus. Disse alguém, um dia, que tudo que tem a ver com uma pessoa que eu amo é importante para mim. Você concorda comigo? Concorda comigo? Tudo que é importante para a pessoa que eu amo é importante para mim. Quando você está afim de uma pessoa, você não é casado ainda, está enamorado de alguém, tudo que é importante para aquela pessoa você curte. Tudo que ela acha bonito, você também acha bonito. Depois de um certo tempo no relacionamento, você vai começar a dizer, olha, essa camiseta não ficou muito bonita. Mas no começo, naquele momento que você está apaixonado, que você quer a pessoa, tudo que a pessoa faz é importante para você. Eu quero falar uma coisa importante, muito importante para você aqui. Os seres humanos, com o tempo, eles esmaecem, definham. As coisas com o tempo, para os seres humanos, elas mudam de prioridades e mudam de importância. Mas a Bíblia diz que Deus não. Deus não é assim. Deus não se desenvolve, Deus não muda. A Bíblia fala, eu sou o Senhor e eu não mudo. Por isso, ó Israel, vocês não são consumidos. A Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, o que mais? Hoje e eternamente. Então escuta uma coisa. O que é importante para Deus hoje, será importante para Deus amanhã. O que foi, vamos mudar, começar de novo. O que foi importante para Deus ontem, é importante para Deus hoje. E o que é importante para Deus hoje, será importante para Ele quando? Amanhã. Por quê? Porque tudo que tem a ver com a sua vida, é importante para Deus. Você não fala amém? Amém. Ó, escuta o que eu estou falando. Você tem que ter isso na sua mente, porque isso vai mudar a sua maneira de ver as coisas. Não existe algo na sua vida que não seja importante para Deus. É importante para Deus o seu cabelo. É importante para Deus o estado dos seus dentes. É importante para Deus o sapato que você usa. É importante para Deus a roupa que você veste. É importante para Deus os sonhos que você tem. É importante para Deus os planos que você faz. É importante para Deus tudo que se relaciona com a sua vida. Não há na sua vida, pode ser que na sua vida tenha algo que não importa para mim. Pode ser na minha vida que tenha algo que não importe para você. E isso não está errado, porque nós somos pessoas diferentes e nós mudamos. O que era importante para mim quando eu tinha 6 anos de idade, não tem importância para mim agora, com 51 anos de idade. Mas Deus não faz idade, Deus não tem anos, Deus não cresce, Deus não muda, porque Ele é perfeito, Ele é pleno. A criação tem que mudar, a criação tem que renovar, a criação tem que melhorar, mas Deus não. Então quando Deus chega numa situação que Ele fala, isso é importante para mim, vai ser importante por quanto tempo? Por quanto tempo, pessoal? Para sempre. E você é importante para Deus. Por isso não caia nessa armadilha de Satanás, de compartimentalizar a sua vida e dizer, para Deus essa parte da minha vida não importa. Para Deus, essa parte da vida é muito importante. Para Deus não é assim. Para mim é. Para você é. Tem partes da minha vida que não tem mais muita importância. Tem partes da sua vida que não tem muita importância. Tem partes da minha vida que não importa para você. Tem partes da sua vida que não interessa para mim. Mas não há nenhuma parte da sua vida que não seja importante para Deus. Entendemos isso? Amém? Pensando nisso, você vai compreender que esse assunto, pode colocar no PowerPoint, por favor, na apresentação. O uso de joias, o uso de ornamentos, o uso de pinturas em excesso é importante para Deus. E não caia na armadilha de achar que esse assunto é um assunto pessoal. Não existe assunto pessoal que não seja do interesse de Deus. Tem assunto pessoal seu que não é do meu interesse. Por quê?
porque eu nunca fiz nada por você, não fiz nada por sua salvação. E não vou fazer nada pela sua salvação, eu não posso te salvar. Mas o teu Salvador se interessa por sua vida. Não há nada na sua vida que você coma, que você beba, que você leia, que você assista, que você sonhe, que não seja importante para Deus. Satanás dá essa ideia maldita de que você tem menos importância em alguns assuntos e mais importância em outros. Não. Deus considera importante. E esse assunto é tão importante que ele está espalhado por toda a palavra de Deus. E existe muita indiferença quanto a esse assunto. E você precisa entender essa diferença não como ordens, obrigações, mas como orientações de um Deus que ama, um pai que cuida e que criou você para ser feliz. E esse Deus que te criou para ser feliz sabe como fazer isso. O problema é que além de distorcer o que Deus fala, o inimigo impede-nos de ouvir o que Deus fala. Por isso que eu peço em nome de Jesus Cristo que você fique aqui comigo. Conecte-se na palavra de Deus. E pense o seguinte, quem te fala não é o pastor Elquean, é o teu Criador. E se isso for importante para o teu Criador, é importante que você tenha paciência e escute. Algumas coisas que nós vamos ler aqui podem ser estranhas para você, como foram estranhas para mim, porque eu fui educado contra a Bíblia. Pedro diz, não foi por carne, não foi por ouro nem prata que Deus nos comprou da nossa vã maneira de viver que ganhamos dos nossos pais. Nossos pais nos ensinaram uma maneira de vida que não é a maneira que Deus queria. Mas a palavra de Deus nos mostra como como devemos viver. Por isso, muitas pessoas cometem o erro de tratar com posições diplomáticas. Por exemplo, a gente não, quando fala desse assunto de joias e alimentação e tudo assim, a gente quer ser diplomático, como se você tivesse que mover-se. Uma coisa que Deus não é diplomata. Os diplomatas, uma das premissas do diplomata é a dissimulação. Um diplomata nunca pode dizer claramente as coisas. Isso é pecado. Satanás é diplomata. Jesus Cristo nunca foi diplomata. Quando o Senhor tinha que dizer uma coisa, Ele dizia. Ele dizia. Satanás, quando tem que dizer, ele enrola, ele inventa. E muitas soluções diplomáticas são feitas construídas sobre opiniões pessoais, para não ferir a consciência de muitas pessoas. Mas como um salva-vidas numa piscina ou no mar, não pode se preocupar com a consciência da pessoa, a preocupação dele é tirar a pessoa da água. Deus também não se preocupa com o que você sente, Ele quer tirar você da água. E depois Ele vai cuidar do seu coração. Mas agora Ele quer tirar você da água. Satanás quer que você acredite que a água não vai chegar. E ela vai chegar. Eu quero que você me acompanhe em alguns textos importantes. Antes de nós começarmos o tema, tem que ligar, né, pessoal? Aí funciona. A pilha está aqui? Tá. Duas coisas têm que ficar bem claras antes de nós entrarmos no assunto mesmo das joias. Primeira coisa clara, você está lendo ali, não é? Vamos ler juntos ali? Vamos ler juntos o 3? Vamos lá? 1, 2, 3. A salvação não é pelas obras. Olha o texto, Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Olha o que ele diz, não de obras, para que ninguém, o que, pessoal? Ninguém eu consegui, eu fiz, eu andei, eu cheguei, eu consegui. Não, ninguém vai se gloriar de ser salvo, porque a salvação é pela graça. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão, anteriormente, preparou para que andássemos delas. Veja, as boas obras foram feitas por Deus para que nós, que fomos feitos por Ele, andássemos delas. Mas essas boas obras só aparecem depois da graça, depois da salvação. Então escuta uma coisa importante, não há obras que você possa fazer que te salve, e não há roupas que você possa vestir que te perca, não há brincos, colares, pulseiras, comidas que você possa comer que te leve à perdição, não existe. Nós não podemos fazer nada para nos perder, porque nós já nascemos em iniquidade e em pecado nossa mãe nos concebeu. Salmo 51. Verso 5, nós já nascemos em pecado e iniquidade. Então, não existe pecados, não existe roupas, não existe comida, não existe trajes, não existe coisa que você possa fazer que te dá perdição.
Mas também não tem nada que você possa fazer que te dê salvação. Não é porque você não come café, não come carne que você está melhor. A justificação não é pela soja. A justificação é pela fé. Amém? Não é pela soja. Tem muita gente que não come carne, mas mastiga em mão na igreja. Cuidado com os vegetarianos que não comem carne e comem mão. Mas cuidado com aqueles que não comem soja e comem tudo. Porque Deus não te fez como lixeira. Você não é cemitério. Seu estômago é um templo. Não é um cemitério, não é uma lixeira. Qualquer porcaria você come. Mas se você come ou se você não come, você não vai se salvar e nem se perder por isso. Ouviu um amém? Mas que fraco esse amém. Se você não come ou se você come, você não vai se salvar nem se perder por isso. Amém? Amém. Porque a salvação é pelas... A salvação é pelas... Presta atenção, vocês não têm que... Ó, a salvação é pela graça, não é pelas obras. Então escuta, quem usa brinco não vai se perder porque usa brinco. Amém? Pessoal, vocês têm que falar amém. Porque tem um monte de gente falando que vai se perder. Se usa brinco, se usa colar, se usa pulseirinha, se usa maquiagem, se usa aquela saia aberta até aqui, se usa aquele decote que vai aqui, sabe o decote aqui? Pequeno decote, você vê o umbigo aqui, né? E tem, senhora Rui. A pessoa vai se perder por causa disso, pessoal? Sim ou não? Sim ou não? Não. E a mulher que anda tudo certinho, com a roupa até em cima, não usa nenhuma brinco, não usa esmalte, não usa nenhuma pulseira, está toda certinho. Vai se salvar por causa disso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Então, entendido isso? Em nome de Jesus? Você agora precisa entender o que é que Deus pensa sobre joias. Qual é o que a Bíblia diz? Pelos seus frutos os conhecereis. A Bíblia diz que os nossos frutos, as nossas obras não nos salvam, mas eles indicam sua situação. E você tem que compreender. Usar tais coisas ou não usar tais coisas, entrar em tais lugares ou não entrar em tais lugares, comer isso ou fazer aquilo, o teu estilo de vida, isso não te traz perdição. A pessoa que está agora, eu vi vários vídeos de pessoas roubando as casas no Rio Grande do Sul. Essas tragédias aparecem o melhor da raça humana. Pessoas que doaram o que não tinham para salvar outras pessoas. Mas também aparece a podridão da raça humana. Pessoas, uma notícia triste, um homem estuprou 4 crianças. Meu Deus, eu fico pensando, meu Senhor, se eu fosse Deus, eu fulminava esse homem. Mas graças a Deus que eu não sou Deus, porque não ia matar eu primeiro. O primeiro que morrer era eu. Mas olha, não importa o que a pessoa faça, mas as obras da pessoa... Escute isso aqui em nome de Jesus. As obras da pessoa revelam a situação dela. E o inteligente presta atenção nas suas obras. O que Cristo disse? Pelos seus frutos os conhecereis. Os frutos dizem para a pessoa e dizem para os outros a situação da pessoa. E esses frutos aparecem independente da vontade da pessoa. Muitas vezes as pessoas apresentam no Instagram, olha, disse um dia alguém, uma pessoa muito inteligente, WhatsApp, Instagram, Twitter, que agora é o X, o X, qualquer outra rede social aí, tem uma função. No juízo ninguém vai dizer que não teve tempo. Você tinha tempo. Mas as obras não nos salvam. A salvação não são obras, mas nós somos conhecidos pelos nossos frutos. Veja, a Bíblia diz que quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas passaram, eis que tudo se renovou. Então compreenda o movimento do entendimento de Deus. Não é o entendimento da igreja, não é o entendimento do pastor. Eu nasci em pecado, Isaías, Salmo 51, verso 5. E em iniquidade me formou a minha mãe. Então todo mundo nasce perdido. É gente boa, mas está perdido. Até que um dia essa pessoa vai ter contato com o Salvador. E aí ela vai ter que tomar uma decisão. Continua perdido ou usa o botão de reset. E começa outra vez. Isso é o batismo. O batismo é começar, é novidade de vida, é começar outra vez. E veja bem, olhe para a sua vida. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo. Nova criatura. Então uma criatura que nasceu em pecado, formada em iniquidade, agora ela nasce da água do Espírito, como Jesus disse para Nicodemos. Quando ela nasceu da água do Espírito, a vida dela agora não pode ser igual à vida que era antes.
Porque antes eu era formado em pecado e nascido em iniquidade. Agora eu nasci da água e do Espírito. Então eu não tenho mais as mesmas vontades, os mesmos gostos, o mesmo paladar, os mesmos sonhos, a mesma vida. É nova vida. Não é possível uma pessoa, escuta em nome de Jesus Cristo, não é possível uma pessoa que se vicia de um jeito, nascer do Espírito e continuar se viciando do mesmo jeito que se vicia antes. É novidade de vida. E especificamente o tema que nós temos visto hoje, aqui nós vamos ver. Pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também, o que, pessoal? Em novidade de vida. Não pode ser velhidade, não pode ser como era antes. Tem que haver uma transformação, tem que haver uma mudança. As pessoas têm que olhar e dizer, essa pessoa mudou. Ela mudou. O coração ninguém vê, mas meu rosto as pessoas veem. Esses dias eu estava numa igreja, na Altos do Raposo, uma menininha, a Valentina, ela aproveitou que não tinha ninguém no começo da escola sabatina, ela sentou no chão, ficou brincando com a bonequinha e falou assim, pastor, me fala uma coisa. Aí eu falei, pode falar, Tina. O senhor é o pastor mesmo? Aí eu parei assim, sim, Tina, sou eu, por quê? O senhor não tinha barba, agora está com barba. Mas se eu falo igual o pastor Euquean, é do tamanho dele? Aí eu falei, sou eu, Tina. Ela falou, tá bom, mas não tira mais não, tá? Então a criança, ela percebeu uma mudança. Tem que ter uma mudança, é novidade de vida. E a Bíblia diz, fugir da aparência do mal. Nós não podemos, no meio de um grupo de pessoas, onde tem pessoas comuns, e eu quero que você compreenda uma coisa, quando eu falo pessoas comuns, eu não estou dizendo que a pessoa é do diabo, que é do mal, ela simplesmente nasceu da mãe. Salmo 51, verso 5, nascido em pecado, formado em iniquidade, todos nós somos assim. Mas um dia você encontrou o Salvador, um dia você decidiu, por sua vontade, vestir um roupão de batismo, entrar num tanque desse e ser batizado, para viver uma novidade de vida. Dali para frente, quando você estiver num grupo de pessoas, você tem que ser distinguido no meio de grupo de pessoas, porque senão a sua decisão não é verdadeira. Você precisa ser diferente. E mais, eu não posso mais na minha vida aparentar o mal que eu rejeitei quando entrei naquela água. Eu não posso mais. Abstendes, cuidado com toda a aparência do mal. Cuidado para não ser tropeço. Tem algumas pessoas que se julgam livres. E a pessoa pega e confunde liberdade com libertinagem. A liberdade que Deus nos deu não é a liberdade para viver como nós quisermos. Escuta aqui, Quando eu era pecador e não conhecia o Salvador, eu não tinha liberdade. Eu pecava porque eu não era livre. Mas quando eu encontrei Jesus Cristo, eu recebi liberdade. Por quê? Porque agora eu compreendo que eu tenho uma outra oportunidade, eu tenho uma outra alternativa de vida. Então a minha liberdade em Cristo não é para viver como eu quero. A minha liberdade em Cristo é para viver como Jesus Cristo quer. Eu vivia como eu queria, como eu achava que tinha a ser, como me ensinaram meus pais, como fala o livro de 1 Pedro. Eu vivia ali, mas encontrei a Cristo. Agora eu estou livre, por quê? Eu posso continuar vivendo como eu sempre vivi, mas agora eu tenho a liberdade de escolher. Antes eu não tinha liberdade, porque eu não conhecia. Eu não sabia de nada, então eu era escravo. Mas agora não, eu sou livre. E a Bíblia diz que nós não podemos usar essa liberdade para ser tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. É bom não comer carne. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. É bom a gente pensar. E olha que coisa interessante. Algumas pessoas falam o seguinte, e fica bonito isso no Instagram, nos filmes, e às vezes uma pessoa chorando ali, e a pessoa posta que agora minha vida mudou, eu não vivo mais para fazer as coisas por causa dos outros, eu agora vou viver por mim, eu agora vou viver preocupado com o que eu penso, eu não vou mais fazer minhas escolhas com base com o que os outros pensam. Pois escuta uma coisa, essa é a definição de perdido. O perdido faz tudo de acordo com ele.
com o que eu penso, com o que me faz bem. O perdido não está nenhuma preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro se faz bem para o outro. A definição de salvo é exatamente o contrário. Quando Jesus Cristo falou para Nicodemos, ele falou assim, presta atenção que ele diz, olha, Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é como o vento. E ele perguntou em João capítulo 3, você consegue ver, Nicodemos, o vento? E Nicodemos falou, não. Você sabe de onde ele vem, para onde ele vai, você controla o vento? Tinha uma presidente aí que queria estocar vento. Mas Jesus já falou lá em João 3 que não dá para você controlar o vento. E ele falou assim, assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus está dizendo? Quem é nascido da carne tem o controle da sua vida na mão. Quem é nascido da carne, ele toma suas próprias decisões. Quem é nascido da carne, escolhe o que come, o que veste, como vive, quem ama, com quem dorme, com quem acorda. Quem é nascido da carne, ele tem os seus sonhos e corre atrás dos seus sonhos. Mas quem é nascido do Espírito, não tem mais controle da sua vida. Quem é nascido do Espírito, agora tudo o que ele faz é para a glória de Deus. Eu vou vestir essa roupa hoje, não é porque simplesmente me faz bem ou me valoriza. Eu visto essa roupa hoje para a glória do meu Senhor. Eu vou cortar o meu cabelo para a glória do meu Senhor. Eu vou comer isso para a glória do Senhor. Eu estou triste, vou me divertir, mas a minha diversão não tem que me divertir. Ela tem que glorificar meu Senhor. Eu vou andar para glorificar meu Senhor. Por quê? Porque eu não posso fazer tropeçar o meu irmão. Porque agora eu não vivo mais para mim. Eu vivo para aquele que me salvou e para aqueles que estão do meu lado. Por isso que o primeiro grande mandamento é fazer o quê? O primeiro grande mandamento qual é, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento semelhante a esse, qual é? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Então eu não posso, na minha liberdade, fazer uma pessoa tropeçar. Ah, mas eu sou livre, eu uso o que eu quero. Você é livre, mas cuidado para não ofender teu irmão. Ah, mas aí que o diabo diz, problema dele se ele ficou ofendido. Problema seu se ele ficou ofendido. Está escrito. O problema é seu, se você fizer alguém tropeçar. E o apóstolo Paulo diz, a segunda coisa importante, pessoal, aqui é só introdução, tá? Você tem que entender isso aqui. Primeiro, nós não somos salvos pelas obras. Ficou claro? Segunda coisa importante. Vamos ler comigo? Em voz alta, vamos lá? No 3? 1, 2, 3. A igreja não dita a conduta. Por que isso é importante, pessoal? Porque toda vez que algum pastor se atreve a tratar do assunto que eu estou tratando e outros assuntos, logo vem algumas pessoas e falam assim, olha, a igreja não tem o direito de dizer como eu tenho que viver. E sabe o que eu falo para uma pessoa que fala isso para mim? O que eu digo para ela? Concordo. Está certíssimo. A igreja não tem o direito de dizer como você tem que se vestir. Porque a igreja não morreu por você. Amém? Pelo menos a igreja de Deus, a igreja adventista não foi assim, nunca foi assim. A igreja nunca disse o que você tem que viver. É possível que aconteça em outras igrejas. Eu já vi outras pessoas falando assim, olha, conversa com o teu pastor, para que ele resolva isso aí. Aí a pessoa conversa com o pastor e fala assim, deu certo, o pastor liberou. Agora, isso acontece na igreja adventista, pessoal? Isso acontece na igreja adventista? Por que não acontece na igreja adventista? Pensa, pessoal. Por que não acontece isso na igreja adventista? Porque a igreja não diz sua conduta. Agora, presta atenção na pergunta. A igreja não dita conduta, mas a igreja apresenta conduta? Sim ou não? Sim. Mas ela dita? Não. Mas como assim? Ela não dita, mas ela apresenta uma conduta que você tem que viver. Por quê? Porque a igreja segue o que está escrito. E o que está escrito dita a sua conduta, dita a minha conduta. E o que está escrito é quem entende. Olha só, Jesus Cristo é o nosso exemplo, é Ele. Não é coach, não é pastor, não é ninguém, Cristo é o exemplo. E no Getsêmani, a poucas horas da cruz, Jesus Cristo em angústia abre o coração para Deus e diz para o Senhor, olha a sinceridade de Jesus Cristo. O plano era morrer para salvar-nos, mas Cristo foi livre como nós e Ele disse, eu não quero morrer. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto e orando, dizendo, meu Pai, se possível passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, mas sim o que, pessoal? Como tu queres. Esse é o padrão, não é como eu quero, é como Jesus quer. A conduta não é como eu quero,
é como Jesus quer. Deixa eu passar rapidamente aqui o desenvolvimento histórico do entendimento da Igreja Adventista sobre esse assunto. A igreja foi fundada em 1863, em maio de 1863. Na Conferência Geral de 1866, 3 anos depois, a igreja já fez algumas regras de conduta. E foi determinado, no ponto 7, por exemplo, que era condenado o uso de cavanhaque e bigode, como sendo um grave erro contra a sobriedade cristã. Cavanhaque e bigode. Isso é um grave erro. Então você que está de cavanhaque, bigode, barba aí, você está em grave erro. Isso era uma regra de conduta e doutrina da Igreja Adventista em 1866. É hoje, pessoal? É hoje? Não. Aí você está vendo? Então, por que não pode usar esse mesmo argumento para brincos, colares, pulseiras, anéis e outros adornos? Por que não pode usar? Se a igreja mudou isso aqui. Simples. Em que lugar da Bíblia é proibido ter bigode e cavanhaque? Em que lugar da Bíblia é proibido ter cavanhaque, pessoal? Em lugar algum. Então, isso aqui era uma regra da igreja. E regras da igreja se reformam, se melhoram ou se rejeitam. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz em Provérbios que a vida da pessoa, do homem de Deus, é como a luz da aurora. Ela vai brilhando a cada dia até se tornar o quê? Ela vai brilhando a cada tempo até se tornar dia perfeito. A igreja, no começo, fazia muitas coisas que hoje não faz mais. Por quê? Porque o entendimento de Deus vai clareando e vai ampliando e a gente vai rejeitando coisas que Deus rejeita. Mas o que é luz já brilha desde o começo. Uma vela, ela brilha mais. Uma vela, pensa uma velinha. Ela brilha mais na escuridão ou no meio do dia? Quando que ela brilha mais? Na escuridão. Mas uma vela, ela aumenta então na escuridão e diminui no dia? Não, ela continua sendo o quê? Vela. Na verdade não é a vela, ela continua sendo luz. Então escuta, ó. O nosso entendimento cresce com o tempo, mas a luz não cresce. Luz que era luz às 9 horas da noite, quando estava tudo escuro, essa luz é luz às 9 horas da manhã, quando está tudo claro. Você entendeu isso? Luz não cresce. E luz é o que está escrito. Não está escrito que não pode ter bigode e cavanhaque, mas está escrito que não pode usar joias. Por isso que a igreja depois, em 1874, ela mostra que a simplicidade nos trajar-se e abster-se de ostentação de joias e ornamento de toda espécie está em harmonia com a nossa fé. 1874, veja que a luz vai se expandindo porque o entendimento vai expandindo, mas a luz permanece. Já em 1874, a igreja já não fala mais de cavanhaque e bigode. Em 1971, adotou 3 princípios sobre vestuários, renovando a proibição quanto ao uso de colares, brincos, braceletes, anéis e anéis ornamentais. Joias que são só de ornamento. Isso nunca foi da vontade de Deus. O bigode e o cavanhaque foram liberados, porque não eram luz. Mas os adornos e joias continuaram. Em 1980, com a codificação da doutrina adventista, em 27 crenças, depois passou para 28, a crença 22 recomenda a abstenção do uso de joias. Também, em 2012, na nossa divisão, foi criado um documento intitulado O Estilo de Vida Adventista. Nas seções 5 e 6, trata do vestuário, joias e ornamento, respectivamente, renovando o compromisso com a abstenção do uso da joia. Então, escuta uma coisa, pessoal. A igreja não mudou. Eu quero dar essa boa notícia para vocês, porque o diabo tem dado essa má notícia por aí. A má notícia é a seguinte: hoje a igreja adventista aceita, a igreja adventista não aceita. Não aceita o uso de brincos, vou ser bem claro para você. Não aceita o uso de brincos, não aceita o uso de joias, não aceita o uso de maquiagem carregada, não aceita o uso de piercing, não aceita o uso de correntinha no pé, na canela e tudo. Nenhum tipo de adorno, joias, colares, não existe isso na igreja. A igreja não aceitava em 1863. Não aceitava em 1871, 1971, e agora não aceita. Por que não aceita? Porque uma vela às 9 horas da noite é luz. E uma vela às 9 horas da manhã é luz. Ah, pastor, mas tem pastor que acredita, tem pastor que aceita. Problema dele. Um dia Jesus Cristo vai voltar e vai perguntar para esse pastor: aonde eu disse que eu aceitava? Aí sabe o que Jesus Cristo diz?
a pessoa não vai falar nada e vai ser jogado fora. Tem gente que pensa que Deus é um ser bobão, que aceita tudo. Não é, senhores. Deus, é Senhor. Te apresenta na presença de um juiz de qualquer jeito. Vai para uma audiência no fórum, vestido de qualquer jeito. Tem algum advogado aqui? Tem algum juiz aqui? Estou falando besteira, Débora? Se apresenta para um juiz de qualquer jeito. O juiz fala, não, para. Vai se arrumar, depois você volta. Ah, seu juiz, mas eu não tenho roupa. Arruma a roupa. Por quê? Porque a corte tem que ser honrada. O Deus do universo é maior do que qualquer corte. Mas a Bíblia continua. Isso aqui, ó, aqui tem a igreja cristã. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa apresentação para você. Eu vou colocá-la no grupo da igreja, no Comunica, e você vai ter todas essas passagens e os argumentos dentro, tá? E vou colocar minhas observações, que aqui só está o PowerPoint sem observações. Eu vou colocar as observações e as fontes também, para que você possa estudar. Isso não é meu, isso é de Deus. Tertuliano, a igreja cristã primitiva, sempre foi assim. Nunca a Bíblia aceitou o uso de correntes, piercings, brincos, colares e pulseira. A igreja moderna hoje aceita. Várias igrejas protestantes aceitam. E vários lugares aceitam. E as pessoas acabam sendo enfeitiçadas pelo inimigo, porque não interessa o que a igreja prega, não interessa o que o pastor diz, a igreja não dita a sua conduta, quem dita a conduta é Deus. Isaías capítulo 3, Deus ele faz aqui uma advertência tremenda quanto às filhas de Sião, que andam de pescoço emproado, de olhares impudentes, a passos curtos, fazendo tinir os ornamentos dos seus pés. O Senhor fará tinhosa a cabeça delas. Deus tirará naquele dia o enfeite dos anéis dos tornozelos, as toucas, os ornamentos na forma de meia-lua. Deus está dizendo o seguinte, eu tolero por pouco tempo, mas logo isso tem que sair do meu meio. E ele continua, os pendentes, os braceletes, Isaías capítulo 3, 16 a 24. Os espelhos, as camisas finícias, os atavios das suas mentes, das suas cabeças. E ele continua falando vários aqui. Em Timóteo, Novo Testamento, olha só, da mesma sorte que as mulheres em traje decente se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, nem ouro, nem pérolas ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como as próprias mulheres que professam ser piedosas. Gente, eu tenho alguns amigos pastores que falam assim, não, esse assunto não é nem para pregar na igreja. Como não é para pregar na igreja se o Senhor está dizendo que ele se incomoda com isso? E ele está dizendo que o que é importante para ele não é o que está no exterior, mas o que está no seu interior. Mas o que está no interior não elimina o que está no exterior. Se o que está no interior é Deus, o que está no exterior será Deus. Não é possível ter no interior uma mente, um coração puro, e no exterior se parecer com qualquer mulher ou qualquer homem. Eu quero que você compreenda uma coisa, eu quero calar a boca do diabo aqui também. A pregação não é para mulher, a pregação é para gente, ser humano. Amém? O princípio é o quê? Tudo é para a glória de Deus. Agora, o que aparece mais é o enfeite, o adorno. Então me compreenda, minha irmã, em nome de Jesus Cristo. Não estou falando contra você, nem com raiva de você. Eu estou preocupado com você. Porque Satanás tem colocado na mente de alguns pais aqui que não tem problema furar a orelha das suas filhas. Tem problema. Porque o Senhor não quer. Não é a igreja. Não é regra da igreja. E não adianta sair daqui para uma igreja que aceita. Porque sair de um lugar onde não se faz o que Deus não quer, e ir para um lugar onde faz o que Deus não quer, é sair de Deus. Ou eu estou falando besteira? E a Bíblia continua. Em Pedro, não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereço de ouro, aparato de vestuários. Seja, porém, um homem interior unido ao incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, porque isso é de grande valor diante de Deus. É importante para Deus o que você é. Existem alguns textos, por exemplo, Ezequiel capítulo 16, que apresenta aqui Deus dizendo que vai colocar braceletes, joias sobre Israel, que é a sua esposa. Algumas pessoas usam esse texto, está aí o texto, vou montar para você ler em casa, tá? Ezequiel capítulo 16, mas o texto, Deus está usando uma linguagem figurada, para dizer o quanto Ele quer mudar a situação de andrajosa, de perdida, de suja na sarjeta, para uma mulher bonita e feliz quando casar com ele. Alguns usam o texto de Lucas 15, do filho pródigo, que o pai colocou nele um anel no dedo, mas esse anel não é anel de ornamento, é anel de posição, como anel de casamento. Isso aqui não é uma joia de ornamento, não é de vaidade, isso aqui é uma joia de compromisso, é uma sinalização de que minha vida tem dono. Minha vida pertence ao meu Senhor, que me criou e me salvou, e minha vida pertence a Rosana, há 30 anos, amém, irmã?
Foi bem agora, né, irmã? Foi bem, né? Que era minha irmã em Jesus, viu? Foi bem agora. Então, essa aliança não é isso. Não é ornamento. Isso aqui é uma aliança de compromisso. E o anel no dedo do filho era a indicação de que ele tinha sido restabelecido à posição de filho. Como a coroa na nossa cabeça é uma joia. A coroa é de ouro puro e pedras preciosas. Essa coroa é uma joia, mas é uma joia não de ornamento, mas uma joia de posição. Uma joia que denota sua posição renovada em Cristo Jesus. E a coroa glorifica a Deus. A minha aliança glorifica a minha esposa. Quando um homem tira a aliança, quando viaja, ele está desonrando sua mulher. A aliança não me honra, não me enfeita. A aliança honra uma mulher para quem eu prometi, há 30 anos atrás, ser dela. Na felicidade e na tristeza. Na doença e na saúde. Na bondade e na ruindade. E tenho cumprido isso em nome de Jesus, amém? Mas olha, a Bíblia diz, em Ezequiel 23, que não só Ezequiel, mas outros grandes textos, quando você lê na Bíblia, o uso de joias, escuta isso aqui, estamos chegando no final, o uso de joias está sempre relacionado à apostasia e à idolatria. Ezequiel capítulo 23, o Senhor diz, um relato simbólico de Deus, aparece como duas mulheres, é a Olibá e Oliá, as duas mulheres prostitutas, enfeitadas, sempre aparece com os joias. Em Isaías capítulo 3, aparece as mulheres de Israel, no tempo de Isaías, como vãs, arrogantes, altivas, orgulhosas, e toda vez que Deus queria pontuar que uma mulher, ou uma nação, ou um povo estava longe dele, Deus sempre apresenta esse povo ornamentado, com pulseiras, com brindes, com pendentes no nariz e tudo. Como em Oséias, que ele fala que vai castigar pelos seus balaíns. Balaíns são ídolos de adoração. Por as suas joias, suas arrecadas, que andou atrás de seus amantes. Em 2 Reis, Jeú, quando mandado por Deus foi matar essa mulher, Jezabel, que virou símbolo de prostituição, virou símbolo de apostasia, a Bíblia apresenta Jezabel sempre pintada, e a Bíblia fala que ela pintou os olhos, colocou joias, tentou seduzir Jeú. Mas Jeú tinha o mandato de Deus de matá-la, porque essa mulher tentou destruir a linhagem do Messias, e quase conseguiu. E foi uma mulher cruel, que tinha sob seu comando o rei Acabe, que era um homem fraco. Mas Jezabel, que virou símbolo de apostasia, ela sempre aparece na Bíblia, enfeitada, ornamentada. Apocalipse capítulo 17, verso 4, quando Deus faz o contraponto da sua igreja verdadeira com a igreja falsa, ele coloca a igreja verdadeira, uma mulher vestida de lua, vestida de sol, tendo uma coroa na cabeça, com a lua nos pés, uma roupa simples, asseada, linda. Mas a mulher, que representa a igreja falsa e perdida, está adornada de ouro, pedras preciosas, púrpuras, tendo na mão um cálice de ouro transbordando com a prostituição. Isso aqui, pessoal, não é simbólico simplesmente, isso aqui é claríssimo. Deus está pontuando como que Ele vê. E aqui eu quero que você compreenda em nome de Jesus Cristo. Você pode achar que uma correntinha, um anel, um brinco pequeno, isso não tem muita importância para Deus. Tem importância. Porque quando o Senhor vê, Ele não vê uma filha dele. Porque a filha dele a mulher usava isso quando não era filha. Agora ela é filha. E como ela é filha, ela não se aparece mais com ouros, pedras preciosas, joias, mas vestida de sol, tendo uma coroa na cabeça e com a lua debaixo dos seus pés. Deus disse, isso aqui é tremendo, pessoal, olha só, Jacó era enganador, e Jacó enganou seu pai, enganou seu irmão, e foi enganado por seu sogro por 14 anos, para conseguir o casamento e a mulher que ele amava. Finalmente Jacó saiu de casa, e ele sai preocupado, porque ele sentia-se culpado pela mentira que ele fez com seu pai. Jacó saiu de casa e nunca mais viu seu pai, Isaac, nem sua mãe. E seu irmão queria matá-lo, e Jacó vivia com esse sentimento de maldição, porque ele pecou, e ele tinha medo de se encontrar com Deus. Quando Jacó saiu da presença do seu sogro, Jacó saiu, e olha o que ele diz aqui, olha. Então disse Jacó à sua família, e todos que estavam com ele, os deuses lançai fora os deuses estranhos no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemos e subamos a Betel, faria ali um altar ao Deus que me respondeu na minha angústia. Então deram a Jacó, presta atenção, os deuses estrangeiros que tinham nas suas mãos,
e as argolas que lhe prendiam nas orelhas, e Jacó os escondeu debaixo do cavalo junto a Siquém. Algumas pessoas dizem que esses deuses, que depois Labão foi buscar e não achou, porque Raquel, a esposa de Jacó foi Raquel, né? Lia e Raquel. Raquel enganou o pai, Raquel mentiu. Raquel pegou os ídolos, colocou numa almofada, sentou em cima, quando o pai chegou, falou: pai, estou menstruada. Aí o pai falou assim: então tá bom, filho, não precisa levantar não. Só que debaixo dela estavam os ídolos. Alguns dizem que aqueles ídolos, eles eram os títulos de terra. Quem tinha o ídolo, tinha terra. Então, quando Raquel saiu de casa, a pessoa: vou levar indenização, meu marido trabalhou 14 anos de graça, meu pai roubou meu marido 14 anos, vou levar os ídolos. Mas não era só isso. Isso mostra que a família de Labão era idólatra. E quando Jacó disse: tira os ídolos, o que foi que eles tiraram junto? O que foi que eles tiraram junto, pessoal? As argolas, as joias, os brincos que eles tinham. Porque para eles, isso sempre estava igual. E ele continua: e fizeram por os filhos de Israel. Isso aqui é interessante, irmãos, muito importante. Presta atenção comigo. Quando Israel saiu do Egito, e o Egito estava destruído, os primogênitos mortos, a agricultura acabada, o exército acabado, tudo acabado. Eles estavam chorando a morte dos seus filhos naquela noite da Páscoa. E sabe qual foi a ordem de Deus? Vai na casa dos seus vizinhos e pede para eles. Olha aqui, ó. Ele pediu objetos de prata, ouro, roupas, e o Senhor fez que o povo encontrasse favor da parte dos egípcios, e lhes davam o que pediam. E olha aqui, ó. E despojaram os egípcios. Presta atenção nessa cena. Uma mulher egípcia chorando a morte do filho, o país destruído. Uma mulher judia bate na porta. Quando a mulher egípcia abre, a mulher judia fala assim: olha, eu quero todas suas pratas, seu ouro, suas joias, suas bolsas, tudo que você tem. Você imaginou uma mulher escrava, de terceira geração de escravidão, trabalhando para a mesma família, vendo aquela mulher se vestindo bem, cabelo bonito, roupa bonita, bolsas bonitas, sapatos bonitos, vestidos bonitos, joias bonitas, e aquela mulher escrava nunca usou. Agora Deus ordenou que eles fossem lá e pedissem, e os egípcios deram, nem questionaram. E a Bíblia diz que Israel saiu do Egito levando todas as riquezas do Egito, tudo, tudo. Sabe o que a gente pensa? Que isso foi como se fosse uma indenização. É fácil pensar. Eles trabalharam lá 400 anos sem salário. Agora Deus fez com que toda a riqueza deles saísse. Agora tenta imaginar essa situação aqui, pessoal. Uma mulher que nunca tinha um vestido bonito como o da patroa, agora o vestido é dela. Não tinha um sapato bonito como o da patroa, agora o sapato é dela. Não tinha aquelas joias que a patroa tinha, agora é tudo dela, Deus deu para ela. O que você acha que as mulheres fizeram com essas coisas quando ficaram com isso no deserto? O que você faria? Você usaria? Os ternos, os sapatos, tudo. E os judeus usaram. Agora, presta atenção, pessoal. Nós vamos ler os últimos textos de hoje. Êxodo, capítulo 33 e 35. Olha o que aconteceu aqui, pessoal. Cabeça dura. Presta atenção nessa leitura aqui, ó. Isso aqui aconteceu poucas semanas depois que eles saíram do Egito. Estavam andando no deserto. Olha o que acontece aqui, ó. Isso que é importante demais. Disse o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência darei. Deus falou assim: olha, vai, Moisés, porque eu vou cumprir o que eu te prometi. Aí ele continua: enviarei o anjo diante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Essa frase aqui, pessoal, para os entendidos, é uma frase jurídica. Olha aqui, advogadas. É uma frase jurídica. Esse preâmbulo aqui, ele tinha valor jurídico, tinha valor legal. Deus está dizendo quem ele ia expulsar. Deus está falando assim: eu vou cumprir o que eu prometi. Agora presta atenção. Sobe para uma terra que emana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti. Eu vou cumprir o que te prometi. Mas eu não vou mais com você. Por quê? Porque és povo, o quê, pessoal? Cabeça dura. Para que não te consuma no caminho. Gente, Deus falou assim: olha, eu prometi, estou preso na minha promessa, vou cumprir. Mas eu não ando com vocês mais. E falou assim: porque vocês são um povo de cabeça dura, e se eu andar mais um dia com vocês, eu vou ter que matar todo mundo. A gente pensa às vezes que Deus é aquele camarada que nunca acaba a paciência. Acaba, pessoal.
Cuidado, acaba. Ou eu estou falando besteira? Deus falou que acabou a paciência dele? Falou ou não falou? Falou. Olha a reação do povo, presta atenção. Perdão, a reação do povo. Ouvindo o povo essas más notícias, qual era a má notícia? Qual é a má notícia, pessoal? Não subirei no meio de ti. Pôs-se a prantear, presta atenção, e nenhum deles vestiu os seus atavios. Gente, que coisa tremenda. Quando Deus olhou do céu para a terra e viu seu povo feliz saindo do Egito, Deus olhou mais alguns dias, ele tomou um susto. Agora faz isso aqui, pessoal, é maneira de falar, tá? Porque Deus não toma susto. Mas ele viu o povo que ele viu. Quando ele olhou para o seu povo andando no deserto, fora do Egito, ele não viu o seu povo. Quem que ele viu? Quem que ele viu, pessoal? Egípcios. Escuta uma coisa em nome de Jesus. Se você come, veste, vive igual todo mundo, quando Deus olha do céu, ele não vê você. Ele vê o perdido. E Deus olhou para as pessoas e olha o que ele diz. No verso 5 ele fala o seguinte: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés, presta atenção, Deus já tinha dito antes, isso não começou aqui. O que ele disse? Disse aos filhos de Israel: és povo de dura cerviz, se por um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Tira, pois, de ti os atavios, teus adornos, para que eu saiba o que hei de fazer de ti. Então os filhos de Israel tiraram de si os seus atavios, desde o monte Horebe em diante. Escuta aqui, ó. Deus já tinha dito lá no começo, algumas semanas atrás: eu dei para vocês o tesouro do Egito, as joias do Egito, as bolsas do Egito, os ternos do Egito, o tesouro do Egito. Mas Deus falou assim: mas não usem como os egípcios usavam, porque se vocês usarem, eu não vou com vocês. Mas o povo usou. E aí Deus agora apareceu e disse: eu tinha avisado para vocês, mas vocês são cabeça dura, eu vou cumprir minha parte, mas não vou com vocês. E olha esse texto aqui, ó. Desse dia em diante, o povo não usou mais joias. Eu sei que tem pessoas que dizem que os judeus usavam joias, que as mulheres judias usavam joias e cordões, e colares e tudo. Mas escuta uma coisa: não baseie a sua fé em filmes. Não baseie a sua fé em pastores, baseie a sua fé na palavra. Sabe o que está escrito? Desse dia em diante, você não encontra mais em Israel mulheres judias usando joias. Todas as vezes que aparecem mulheres usando joias, pequenas ou grandes, que o problema não é o tamanho, pequenas ou grandes, homens usando joias, ou esses homens não são do povo, ou estão em apostasia. Desse dia em diante, nunca mais se usou joias e atavios em Israel. Você quer ver como é que está escrito isso nas outras Bíblias, outras traduções? Olha aqui, ó. Nova Bíblia Viva. Por isso, a partir do Monte Horebe, os israelitas deixaram de usar joias e enfeites. Nova Versão Transformadora. Assim, desde quando partiram do Sinai, os israelitas deixaram de usar ornamentos. Na Nova Almeida atualizada. Então, os filhos de Israel tiraram suas joias, desde o Monte Horebe em diante. Na linguagem de hoje, assim, depois os israelitas saíram do Monte Sinai, não usaram mais joias. Na Bíblia portuguesa, na tradução portuguesa, assim, a partir do Monte Horebe, os israelitas deixaram de usar suas joias. A Nova Versão Internacional, por isso, no Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Na versão fiel, foi por isso, a partir do Monte Horebe, o povo deixou de usar joias. Não usaram mais. Eu faço a pergunta para você: o que vai ditar sua vida daqui para frente? O que o pastor da outra igreja diz? O que o doutor em teologia escreveu? O que o seu coração está dizendo? Ou o que diz a palavra do Senhor? Não coloque sua fé na série The Chosen. Não coloque sua fé nas novelas da Record. Não coloque sua fé nos filmes de Hollywood que falam de Moisés ou Noé. Não baseie sua fé nos streams, ou nos influencers, ou nos pregadores de internet. Baseie sua fé no que está escrito.